Devocional diário de hoje com o tema vasos de honra e vasos de desonra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Paulo diz a Timóteo que em uma grande casa não só apenas há vasos de ouro, de prata, vasos de barro, de madeira, mas também há vasos para honra e vasos para desonra. Antigamente não tinha lixeira. Antigamente eles só faziam vasos. O vaso ele era usado para colocar azeite, o vaso ele era usado para colocar perfume, o vaso ele era usado para várias coisas no cotidiano, no dia a dia, e também para colocar lixo. Então os piores vasos eram separados para colocar lixo. E aí seria um vaso de desonra, e o vaso de honra seria aquele vaso que seria cheio de azeite. E é interessante nós pensarmos para o nosso lado espiritual hoje. Quantos de nós, se nós formos perguntar para nós mesmos, nós estamos sendo cheios de azeite ou de lixo? Porque infelizmente, com a rotina do dia a dia, a nossa correria, nós muitas vezes, no nosso dia a dia, nós começamos a se encher de lixo. E não só de pecado. Lixo simboliza sim o pecado, mas não só de pecado. Tem coisas que não são pecados, mas que atrapalham a gente a se encher de azeite, que é o Espírito Santo. Se o lixo é o pecado, o azeite é o Espírito Santo. Não tem como o azeite se misturar com o lixo. Então, nós somos vasos de honra ou vasos de desonra? Porque muitas vezes também, nós muitas vezes não se enchemos de pecado, mas nós se enchemos de distrações do dia a dia, de distrações que nos atrapalham e que impede a gente de prosseguir, que impede a gente de caminhar, que impede a gente de servir ao Senhor. Porque não está sendo cheio de azeite, mas está sendo cheio, infelizmente, de lixo. Mesmo que não se encha de pecado, mesmo que nós não se enchamos de pecado, mas as distrações também se tornam pecado quando ela nos afasta do Senhor. As distrações elas podem se tornar pecado quando ela nos afasta do Senhor. Então o que tem te afastado de Cristo? Você é vaso de honra ou desonra? Você está se enchendo de azeite ou de lixo? E essa é uma boa pergunta para a gente refletir do que a gente está se enchendo. A vida hoje está mais corrida. E aí a gente para e pensa, pastor, mas se eu não correr também, eu fico para trás. Se eu não correr também, eu não consigo pagar minhas contas, eu não consigo ter as minhas coisas. E é verdade, hoje a vida está corrida e parece que o dia passa-se muito rápido, porque a nossa vida está corrida. Mas se a gente não parar e ter um tempo de qualidade com o Senhor, nós começamos a perecer e se desviarmos dentro da igreja. Infelizmente tem muitas pessoas que estão desviadas dentro da igreja. Por quê? Porque não tem mais aquela intimidade, aquele relacionamento com o Senhor. Nós vivemos de domingo a domingo, numa correria desenfreada, buscando os nossos prazeres, as nossas vontades, buscando conquistar os nossos sonhos, e é bom. Não estou dizendo que a gente não deva buscar para conquistar os nossos sonhos, mas desde que esse sonho, desde que essa busca não atrapalhe a gente buscar o Senhor e teu Espírito, buscar o Espírito Santo do Senhor, que é esse Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor que vai fazer a gente prosseguir, a gente caminhar. É o Espírito Santo que vai nos fortalecer para a nossa caminhada, para a gente não se desviar e não perder a nossa fé. O que adianta? A Bíblia diz e conta uma parábola de um rico, que ele conquistou tudo, trabalhou, e quando ele foi descansar, ele morreu. E aí a Bíblia chama ele de louco. Louco, hoje te pedirão sua alma. E aí? Você conquistou o mundo inteiro, mas você perdeu a sua alma? O que adiantou? Nós muitas vezes queremos abraçar tudo, se enchermos de tudo dessa terra, a gente se esquece que devemos se encher do Espírito Santo de Deus. Então eu te convido a uma reflexão. Se encha do Espírito Santo de Deus.
Tome cuidado com as distrações, tome cuidado com aquilo que tem te atrapalhado você se aproximar do Senhor. Tome cuidado com aquilo que tem te distanciado do Senhor. As distrações impedem a gente de servir ao Senhor, de estar próximo do Senhor. As distrações nos impedem de estar próximo do Senhor, de servir ao Senhor. As distrações têm o poder de nos paralisar, têm o poder de tirar a nossa fé, aquele homem de fé, aquela mulher de fé que no começo da sua caminhada não faltava de culto, aquele homem de fé, aquela mulher de fé que no começo da sua caminhada nada impedia ela de orar, nada impedia ela de buscar a Deus. Hoje já muitas vezes não tem tempo para o Senhor. Por quê? Por causa das tantas distrações. Tome cuidado com as distrações, que Deus fale contigo nesta manhã, que Deus te fortaleça sempre, em nome de Jesus.